Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast da RPG Planet. Hoje o assunto é a Acererak, um dos vilões mais icônicos aí de Dungeons & Dragons. No episódio de hoje vamos pegar algumas informações do nosso vídeo da série de ícones de D&D, mas também colocar algumas informações extras que estavam restritas apenas aos assinantes, os membros dragões do canal, e unificamos essas informações todas num único episódio aqui do podcast da RPG Planet. Então vai ter informação pra caramba aí. Mas antes da gente começar esse episódio, eu tenho um recado da nossa editora, a RPG Planet Books and Games. Estamos trazendo para o Brasil Traveller, um RPG de ficção científica do futuro distante. O financiamento coletivo começa agora, dia 15 de março. Então confira a página da pré-campanha em catarse.me/Traveller, que ali você vai ter um botão para clicar que vai te dar a notificação assim que a campanha for pro ar. Então, pessoal, fique atento porque nas primeiras 24 horas da campanha teremos preços especiais, tá? Então não percam. O link tá na descrição desse episódio. Então é isso, pessoal. Venha com a gente desbravar a tumba dos horrores e descobrir mais sobre os segredos de Acererak. Muito bem, Cello, então hoje a gente vai falar do Acererak, esse vilão que talvez seja um dos mais icônicos e tradicionais de Dungeons & Dragons, né? Que tá aí desde a primeira edição de AD&D, né? E foi lançado na aventura A Tumba dos Horrores, Cello. Ele é um lich muito poderoso que cria lá masmorras, labirintos, né? Arquiteto de masmorra. Armadilhas imprevisíveis para chamar ali, né, aventureiros gananciosos e, por fim, drenar as suas almas. E ele foi escrito, né, desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos do que Gary Gygax, lá em 1978, quando ele apareceu na aventura Tumba dos Horrores. E por falar na Tumba dos Horrores, Lina, essa masmorra é tão celebrada e marcou tanto que ela é uma referência na cultura pop até hoje. Inclusive tem um livro muito famoso aí que é o Jogador Número 1, que depois virou inclusive filme também, se eu não me engano, dirigido pelo Steven Spielberg. O Ready Player One, né, como é o título em inglês, né, também para quem conhece por esse nome, conta a história de um milionário ou bilionário, enfim, no futuro, que ele cria uma espécie de realidade virtual, um mundo paralelo que chama Oasis, onde as pessoas habitam, jogam seus jogos, convivem, né? Só que ele morre e deixa a herança dele escondida dentro dessa realidade virtual. Para ver quem conseguiu ultrapassar todos os desafios. Isso, e ele faz uma réplica da Tumba dos Horrores, que era uma aventura de D&D que ele era fã, quando era mais jovem. Ele faz uma versão virtual da Tumba dos Horrores, é exatamente igual. Enfim, eu não li o livro, tá? Eu não li. Eu sei que tem referência no filme, mas no livro a referência é bem mais direta. É isso porque, pessoal, a Tumba dos Horrores é considerada uma das aventuras mais difíceis de todos os tempos de D&D, né? Porque ela realmente é muito mortal. Ela tem armadilhas inesperadas e armadilhas que não tem nem salvaguarda. Armadilhas que se você disparar, caiu. Morreu na hora, rasga a ficha na hora. Então, ela foi feita pelo Gary Gygax num momento ali do desenvolvimento de D&D, em que ele já tinha jogadores muito poderosos, aliás, personagens muito poderosos e jogadores muito experientes. E aí ele quis criar um módulo que desafiasse pessoas como Rob Kuntz, né, que já estava ali já sabendo jogar muito bem. O próprio filho dele, o Ernest Gygax, né, que interpretava o Tenser, também era um personagem muito poderoso, ele já sabia jogar muito bem. Então ele queria fazer um módulo que fizesse esses veteranos suarem frio, e foi aí que saiu a Tumba dos Horrores, né, que é realmente uma experiência, digamos, mortal. Se você já sobreviveu à Tumba dos Horrores, deixe aí nos comentários. Acredito que ninguém tenha sobrevivido. E se você ainda não jogou a Tumba dos Horrores e quer jogar na 5ª edição, tem num compilado de aventuras, né, Cello? O Tales from the Yawning Portal, né, faz uma adaptação para a 5ª edição da aventura clássica. Então não tem desculpa, você pode aí agora tentar desafiar os horrores deixados por Acererak para ver se você chega até o final da tumba. Mas o vídeo de hoje é sobre o Acererak, que criou a Tumba dos Horrores, né? E ele se tornou, então, um personagem muito icônico. Desde ela, agora tá na 5ª edição, na capa da 5ª edição aqui, ó. Ele estampa a capa do livro do mestre aqui da 5ª edição. Esse é o Acererak, para quem não conhece, em toda a sua glória litística. Como lit, litística. Vocês vão ver que ele tem vários estágios aí de como lit, né? Sim, vários estágios de decomposição. Ele tá, então, em D&D desde a primeira edição, né?
E tem algumas inconsistências, Cello, Sim. na história dele, né? Do personagem em si. Então a gente fez um estudo em diversos livros e a gente vai tentar apresentar para vocês aqui, tentando montar De uma forma coesa, né? Exato, de uma forma coerente. Vamos então, Lina, embarcar nessa jornada e contar a história de Acererak desde o início. Exatamente. Bom, a história da Acererak começa há mais de 1000 anos, Cello, lá no mundo de Oerth, né, em Greyhawk, que foi o primeiro cenário lançado, né, de D&D. Isso. E lá em Oerth, então, um feiticeiro muito poderoso. Aí, ó, sempre eles, sempre eles. Sempre um feiticeiro, né, fez lá um ritual para conjurar um demônio, Aí, ó. um balor. Um Balor é um tipo de demônio muito poderoso, hein? Tipo 6, é o demônio, demônio mais tipo 6. poderoso que tem. Assim, se você vai conjurar um desses, saiba o que você tá fazendo, né? Senão, Exato. bom, enfim. Aí esse feiticeiro foi lá e conseguiu conjurar um demônio chamado Tarnhen, né? E ele simplesmente não conseguiu manter o domínio sobre o demônio. Bom, e agora que esse demônio estava solto, realmente aconteceu um pandemônio, né? Uma destruição. Destruiu o laboratório, matou, né, o sacerdote. Exatamente. E pegou pra ele a coitada da assistente desse sacerdote. A Kessetri, né? Kessetri, que era uma humana que estava ali. E aí a história fica meio pesada, pessoal, porque ele violentou essa humana. E aí, dessa união perversa, macabra, surgiu um bebê. Ela ficou grávida, estilo o bebê de Rosemary, tá ligado? E lembrando, pessoal, que geralmente, né, quando você tem o cruzamento entre um demônio e um humano, geralmente a humana não consegue sobreviver, A mãe morre no parto, No parto normalmente. ali, esse processo, ele é muito Traumático. cruel e traumático e a mãe acaba morrendo. Mas nesse caso, né, nasce desse fruto, dessa violência, né, o Acererak, tá? E a Kessetri sobrevive, né? E ela vive ali por muitos anos, né? Até uns 10 anos mais ou menos do Acererak, ela vive escondida, né? Tentando ali salvar a vida do filho dela, né? Protegendo esse... porque ele era um Cambion, né, na verdade. Exatamente. O que é um Cambion? Um Cambion é uma criatura que é um meio demônio ou um meio diabo, né? Um filho... Né, de uma mistura entre um ínfero e um mortal, né? Então, como Cambion, né, um bebê demônio, ela teve que, né, manter ele escondido. Proteger ele, porque senão iam atacar a criança a qualquer custo, né? Depois de 10 anos protegendo o bebê demônio, a Cereraquinho, eis que uma multidão raivosa descobriu, né, o paradeiro, a existência dessa criatura. Uma multidão pegou em tochas, né? Aquela cena clássica que você vê, né? E tacou fogo na casa onde ela estava escondida. Kessetri, onde ela estava escondida. Nesse incêndio, ela morreu, né? Infelizmente, a mãe do Acererak. Mas ele, por ser meio demônio, ele já tinha resistência a fogo. Então ele sobreviveu a um incêndio, né? Que aconteceu ali. Mas ele ainda estava ali desabrigado e poderia ser linchado pelaquela multidão a qualquer momento. Eis que surge um salvador que tirou ele desse perigo, né? Quem que apareceu, Lina, das sombras, inesperadamente, e salvou essa pobre criança demônio? Vecna! O Vecna! O Vecna me aparece. O que o Vecna tava fazendo ali? Interessado, né, naquela criaturinha ali que estava sendo atacada e percebe todo o mal alojado dentro do Acererak. Todo o potencial, né? Exato. Até porque, assim, agora falando sério, a história de origem do Vecna é muito parecida. Parecida, é verdade. Muito parecida. É verdade. Então, talvez o Vecna tenha, né, ligado os pontos ali e falou, nossa, essa criança tá passando o mesmo perrengue que eu passei, né? Que, pra quem não sabe, nós temos um vídeo completo aí sobre o Vecna, sobre a origem dele, né? Já vai no link aqui na descrição que com certeza vai estar lá. E você vê que ele também, né, teve uma mãe que foi perseguida, né, e morta por uma multidão raivosa e ele sobreviveu. Então, exatamente a mesma história quase, com a diferença que o Vecna não era um Cambion, né, mas enfim. Bom, e nessa época, né, o Vecna, ele já era um Lich. Ele ainda não era tão poderoso quanto a gente conhece, né, no status de um deus e tudo mais. Mas ele já era um Lich muito poderoso e ele se afeiçoa, então, com a Acererak e ele resolve ser o tutor do Acererak, né? Ele começa ali a ensinar, né, todos os segredos proibidos, né, e a arte da necromancia
pro Acererak. E é engraçado que ele já tinha um exército, ele já era um chefe de estado, Vecna, na época. Ele tinha um reino dele, um exército dele e tudo mais. E ele se apegou tanto ao Acererak que ele se negou, né, a cumprir, digamos, os conselhos dos conselheiros dele, que falaram para ele se livrar daquela criança, que não ia dar em nada aquilo. Não só ele não se livrou da criança, como ele matou todos os conselheiros que deram essa sugestão. Todo mundo que sugeriu isso, ele matou. Então, realmente, ele se apegou bastante ao Acererak. E o Acererak, por sua vez, também ficou muito próximo do Vecna, né? Tinha essa sede de aprendizado, né? De saber cada vez mais sobre necromancia. E começou a ter esse desejo, né? De se tornar um Lich também, né? É o sonho dele desde criancinha, já era virar Lich. Exato. Bom, e aí o Acererak seguiu, né, Vecna por onde ele ia, nessa cruzada de destruição do Vecna, até chegar na cidade de Fleet, né? Fleet era a cidade natal do Vecna e uma cidade que ele prometeu destruir para se vingar do que aconteceu com ele. E então as tropas de Vecna cercaram toda a cidade, só que eles não conseguiam invadir, porque dentro de Fleet tinha um templo sagrado com clérigos muito poderosos, tá? Clérigos de um deus da luz, chamada Foltus, que estavam fazendo um ritual que fazia como se fosse uma barreira de luz, proibindo mortos-vivos de entrarem na cidade, certo? Até que o Vecna teve a ideia de conjurar um portal que atravessasse essa barreira de luz dos clérigos e entrasse na cidade. Só que era uma armadilha dos clérigos, eles já esperavam que o Vecna fosse fazer isso, e quando o Vecna abriu um portal, eles tiraram toda a energia da barreira de luz que eles formaram e centralizaram tudo num único canhão de luz que atingiu o Vecna em cheio. Isso. E pegou pelo portal e atingiu o Vecna no peito, ali arrebentou com o Vecna. O Vecna foi arremessado para muito longe e presumiu-se que o Vecna tinha sido derrotado ali. Mas quem salvou o Vecna da destruição final foi o próprio Acererak, que na época era um dos conselheiros já dele, e foi lá e encontrou, né, o Vecna em estado ali quase semi-destruído ali, e conseguiu resgatar o corpo dele e pôr ele de volta no trono mágico dele, que regenera ele. Ao final, né, desse cerco, o Vecna conseguiu se restaurar graças ao Acererak, e eles foram lá, invadiram a cidade e destruíram tudo de vez, né? Se estreitou ainda mais o laço aí entre Acererak e Vecna por causa disso. Um salvou a vida do outro, né? Exato. O Vecna salvou ele quando era bebê e ele salvou o Vecna depois. E aí, gente, assim, essa dupla dinâmica segue por mais um bom tempo, tá? Até que acontece mais uma coisa na história do Vecna, tá? Que depois vocês assistam um vídeo lá do Vecna. Tem mais detalhes. Tudo detalhado bonitinho pra vocês. Que é uma traição de um general do Vecna, que era o Kaz, né? O Kaz é influenciado pela espada e tudo mais. Resolve atacar o Vecna e eles lutam e o Vecna acaba morrendo nessa luta. E o Kaz também, os dois meio que desaparecem. O Kaz também, enfim, mas o que acontece é que o Vecna morre. E aí sim o Acererak começa a sua jornada, então, né, como necromante sozinho. Ele começa a evoluir seus estudos, só que, gente, assim, né, estudos de necromante, a fazer morto-vivo. Estudo de necromancia não é uma coisa limpinha, né? Não é uma coisa limpinha. E aí ele chamou a atenção, né, de um paladino de Pelor chamado Pentevel, tá? E esse paladino descobriu ali o laboratório, né, do Acererak e atacou ele, destruiu o laboratório e foi e atacou o Acererak. E o Acererak, por muito pouco, conseguiu sobreviver desse ataque. E aí ele percebeu o quê? Não dá para ficar sozinho. Não dá para eu me tornar um Lich que eu quero sozinho. Eu vou precisar ter mais proteção. Lembrando que nessa época o Acererak era um humanoide ainda, né? Ele era um Cambion ainda, né? É verdade. E aí, para conseguir essa proteção que ele queria, ele acabou se juntando a uma seita, né, de cultistas que veneravam orcos. Orcus, a gente também tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um demônio, né, um Lorde Demônio, príncipe dos mortos-vivos, que atrai seguidores em vários mundos, né? Dentro do culto de Orcus, ele cresceu rapidamente e se tornou um líder em pouco tempo. E aí ele resolveu que era hora de construir, digamos, o grande esconderijo dele, né? O covil de Acererak. E foi aí que surgiu a Tumba dos Horrores.
Bom, e como se deu todo esse processo, então, né, da construção aí da tumba? A primeira coisa, gente, é que o Acererac encontrou as anotações do feiticeiro, né? O famoso feiticeiro muito poderoso que a Lina falou no começo? Exatamente, que, né, conjurou o pai dele, né, o Tarnhen. O Balor, né? Guardou essas informações, né, para quando ele tivesse poder suficiente, né, conjurar ali, né, o Tarnhen. A ideia dele era se vingar. Mas... Porque, né, esse cara, ele, né, foi um bicho cruel com a mãe dele, então ele queria se vingar. Mas enfim, o próximo passo aí na conquista dele era achar um local para sua tumba magnífica, né? E foi explorando ali o sul da região de Sunti, num lugar chamado o Pântano Vasto, ou o Grande Pântano, né? Um lugar bem inóspito, bem, né, pouco frequentado aí, para ninguém incomodar eles, né? E lá foi ele com o seu culto, né, de seguidores de orcos, escavar e criar aí esses labirintos subterrâneos. Ele convenceu esses seguidores de orcos, né, a irem com ele criar, né, a tumba, porque supostamente seria um templo em homenagem a orcos, certo? Exato. Mas essa história não é bem isso. Ele era devoto de orcos, né, o Acererac, mas por interesse. Até a segunda parte. Não era uma devoção verdadeira. Ele, na verdade, estava usando os recursos do culto de orcos para avançar os planos dele. Então, Exatamente. Ele não tinha esse amor todo por orcos, não. Mas os cultistas até então não sabiam disso e toparam construir com ele aí os corredores e túneis e labirintos subterrâneos aí da tumba. Exatamente. E aí ele usou todo esse conhecimento dos cultistas, né? Os arquitetos, né? A mão de obra mais pesada. Isso. Todo mundo, gente, que ele utilizou para construir essa tumba e essas armadilhas, né? Depois que foi construído, Cello, ele fez duas coisas. A primeira delas é que ele simplesmente matou todos os cultistas de orcos. E todos os trabalhadores. Todo mundo que trabalhou lá para construir a tumba morreu. Queria que ninguém soubesse os segredos, as passagens, né? Como que ela era formada. Então, mesmo aquelas pessoas que estavam ali com ele, ele simplesmente quis aniquilar com todo mundo, né? E elas foram enterradas lá na tumba também. E alguns foram, né, animados como zumbificados, mortos-vivos ali para proteger algumas partes ali da tumba também. Exatamente. E a segunda coisa que ele fez foi, aí sim, finalmente fazer o ritual, né? Conjurar o Tarnhen, né? Que é o demônio, que é o Balor, né? Que é pai dele, né? Justamente para manter ele ali aprisionado, de forma de se vingar ali, né? Do pai dele, toda a crueldade que ele fez com a mãe dele. E ele, sim, fazer a manutenção da tumba. O Tarnhen, ele, por ser um Balor, ele tinha sob comando dele outros demoninhos menores, né? Que foram junto também nesse ritual. Que foram junto. E como o Acererac fez o ritual e conseguiu aprisionar o Tarnhen, né? Ele descobriu, inclusive, o nome verdadeiro do Tarnhen. E dessa forma ele pôde ali dominar a criatura, né? Ele então teve controle não só dele, mas de todos esses demoninhos. Que ficavam ali arrumando as armadilhas. Se algum herói descesse ali e caísse numa armadilha, quem que resetava a armadilha é um desses demoninhos que ficava ali frequentando o lugar, né? Por aí vai. Então eles viraram meio que a equipe de manutenção ali da tumba, né? Totalmente ligados aí, comandados pelo Acererac. Bom, e aí a gente tem então um novo patamar de poder do Acererac. Ele se torna um Lich, né? Ele usa lá os poderes do pai dele, né? Que ele descobre o nome e tudo mais, e consegue realizar o ritual para se tornar um Lich, né? E a masmorra, né, a tumba dos horrores, ela serve na realidade como um atrativo, né, para todos aqueles aventureiros que estão atrás de tesouros, né? Ele conseguiu soltar boatos ali pela região, né, de que era um lugar muito que tinha itens mágicos, tesouros mágicos. E as pessoas iam para lá, morriam, né, nas armadilhas, e ele simplesmente coletava aquelas almas ali para alimentar agora, né, o seu novo status de Lich, que ele precisava de almas para se manter. É uma estratégia interessante, né? Porque o Lich, em vez, né, dele ter que caçar pessoas para roubar as almas, já tem um processo automático. Ele já deixa, já tem ali, né, um processo de automação. Ele fez a linha de produção de almas, né? E não é qualquer alma, né? A alma de um aventureiro de nível alto ou um mago, alguém é uma alma mais saborosa. Alimenta melhor, entendeu?
deixar mais saciadinho. Isso, então ele fez essa armadilha aí pra atrair, né? Quase um mata-moscas aí de aventureiros, né? Exato. Pra ele não ter que sair procurando gente pra drenar a alma. Ele fica quietinho na dele Estudando, né? que é o que ele quer Ele fazer. queria fazer mesmo. Enquanto a tumba fazia todo o trabalho por ele, de atrair e matar aventureiros poderosos. Exatamente. E nesses estudos, né, ele começou a se interessar muito pelo multiverso. Agora que ele estava com bastante tempo livre ali, ele começou a ler muito e pesquisar e fazer experimentos mágicos para descobrir a natureza da realidade, dos outros mundos e planos e tudo mais. Bom, e aí a gente tem duas versões do que acontece com a Acererac a partir daí, tá? Uma delas é que, né, o Acererac estava lá imerso nos estudos dele, né, e deixou lá a Tumba dos Horrores fazer o papel dela, né, que era levar almas para eles. Só que ele não percebeu que as pessoas simplesmente pararam de ir, talvez porque ela começou a ser vista como um lugar amaldiçoado, que as pessoas morriam muito, ou simplesmente caiu no esquecimento ao longo dos anos. Não sabemos. O que a gente sabe é que as pessoas pararam de ir até a Tumba dos Horrores e ele parou de se alimentar com as almas, né, que ele precisava como Lich, e isso foi deteriorando o corpo dele e ele acabou se tornando um Demi-Lich, Cello. E o que é um Demi-Lich? É justamente isso. É quando um Lich não consegue sustentar mais a forma física dele, né, por falta de almas ou outro motivo, e ele acaba se tornando só uma pilha de ossos e uma caveira, às vezes, ali. E no caso do Acererac é uma caveira estilosa, né, que ele é uma caveira com duas gemas, né, no lugar dos olhos, e os dentes todos também são feitos de pedras preciosas e gemas ali, então ele é uma caveira quase que um tesouro também, assim, né? Exatamente. Só que se alguém chegasse perto da caveira para tentar pegar essas gemas, ela simplesmente flutuava e soltava poderes capazes de drenar a alma da pessoa. Tem isso também. Essa é a versão, inclusive, da Tumba dos Horrores, né? É a versão original da Tumba dos Horrores. Mas aí a gente teve um retcon. Né? No retorno da Tumba dos Horrores, né? De 1998 já. Exatamente. Que diz o quê? Que, na verdade, com esses estudos que o Acererac fez, ele conseguiu ficar tão poderoso, que ele conseguiu se livrar da necessidade de ter um corpo físico de Lich. Ele se tornou, na realidade, um Lich espectral, talvez o único Lich espectral. Ele virou uma entidade, né, cara? Exato. Capaz de viajar pelo multiverso à vontade. Ele não precisava mais daquele corpo, né? Então só aquela caveira lá seria simplesmente um segmento dele, né? Ou até um simulacro, né, que ele deixou na tumba só para servir como sentinela ou para sugar almas ali de quem passar. Exato. Mas que ele não era ele mesmo não era mais ele, né? Não era mais uma versão dele. Ele já tinha ascendido a outro status, outro patamar aí de existência. E é dito que nessa forma espectral da Acererac, não só ele podia visitar vários mundos, como ele também podia possuir pessoas nesses outros mundos. E com essa habilidade, ele acabou tomando o corpo de algumas pessoas e criando outras tumbas dos horrores, fazendo o mesmo processo que ele fez. Danadinho, né? Esse Acererac, hein? Do mesmo jeito. No multiverso. Exato. Em outros mundos. Ele foi lá e fez outra tumba dos horrores. Em outro cenário de campanha, pode ser no seu aí de casa que você está jogando. Ele foi pulando de mundo em mundo, fazendo esse mesmo processo de entrar num culto, convencer as pessoas a fazerem a tumba, matar as pessoas, deixar tudo pronto para sugar almas e depois todas as almas que morressem em qualquer tumba dos horrores, de qualquer dimensão, de qualquer plano, todas elas iam ser direcionadas para a mesma filactéria do Lich, Acererac. Assim ele conseguiria acumular não só almas do mundo onde ele nasceu, mas almas de pessoas de todo o multiverso. Olha que ideia genial. Bom, então agora vamos voltar para Greyhawk. A gente já sabe que o Acererac está dominando o multiverso com várias tumbas. Viajando, certo? fazendo vários empreendimentos, fazendo franquias, né? Mas vamos falar da tumba original, que é a tumba, né, lá de Greyhawk, certo? A tumba, né, ela ainda era visitada de vez em quando por alguns aventureiros e tudo mais, e ela ficou com aquela, né, que a gente já falou, aquela fama de que tem um Demi-Lich muito poderoso lá dentro e que ninguém consegue derrotar e tudo mais. Muito bem. Isso começou a chamar a atenção de alguns estudiosos de necromancia, né? E começaram a peregrinar, Cello. Começou a formar grupos de necromantes, começaram a ir para a tumba. Como se fosse um lugar sagrado, né? Exatamente. Eles começaram a ser devotos do Acererac, né? Eles chamavam o Acererac de
o Devorador, que inclusive, né, os peregrinos eles usam uma imagem, né, de demônio, um símbolo de demônio que tem dentro da tumba como um sinal de devoção, como se fosse, né, a imagem ali do Acererac, né, aquela boca lá, aquela cara assim, né, verde, né? Pra ser atraído pra um lugar desse, com essa fama, só necromante maluco mesmo. Então ele ganhou aí um grupo de cultistas, né, que chamam o Acererac, enfim, de o Devorador. Mas o Acererac não tava nem aí pra eles. Na verdade, ele nem sabia disso, que isso estava acontecendo. Ele tá no multiverso, ele tava curtindo o multiverso. Ele tava dando rolê dele pelos planos, né, abrindo franquia aí, tudo quanto é canto. Mas aí esses necromantes não desistiam, né? Eles queriam aprender os segredos do Acererac. Então eles fundaram como se fosse um assentamento no entorno da pequena colina que era, né, o ponto de partida da cripta. Em volta dessa colina eles fundaram uma cidadezinha chamada Skull City, né? Cidade da Caveira, em homenagem à caveira, né, deixada para trás ali, né, o Demilich. E ali era tipo a cidade do Darkseid, assim, a cidade da galera mais sombria, a cidade gótica do capeta ali em volta, né? E eles construíram inclusive uma academia de estudos necromânticos ali, que Academia da Sombra, Academia Sombria, Sombria, né? Academia Sombria, né? Os caras abriram uma faculdade ali no meio do negócio. Isso que é empreendedorismo, né? Muito bom. Né? Mas mesmo assim, mesmo fundando cidade, abrindo academia ali, tentando chamar, né, por Acererac, ele nunca respondeu essa turma maluca que colou ali na tumba. Até porque ele nem tava lá, né? Enquanto isso, o Acererac tava viajando ainda pelo cosmos e tudo mais. Até que ele encontrou um lugar que chamou muita atenção dele. Ele encontrou um semiplano, que é como se fosse um planozinho portátil, uma realidadezinha portátil. E por que ele se atraiu para esse lugar? Porque era uma cidade que foi, digamos, amaldiçoada por orcos. E foi suspensa num pocket plane, né? Uma dimensão fantasma, paralela. E ele achou interessante esse lugar. E ele começou a pesquisar um pouco mais a fundo. Ele descobriu que o nome do vilarejo era Moil, ou Moil. Costumava ser uma cidade que era parte de um outro mundo, né? E era uma cidade belíssima, onde o sol batia e brilhava em todos os seus prédios, né? Com aquela pedra branca, muito bonita e tudo mais. Só que a população de Moil era uma população perversa, digamos assim. Eles eram devotos a orcos. Eles eram devotos de orcos, exato. Era a religião oficial ali do lugar. Então era um lugar maligno, era uma galera mal intencionada ali. Só que, com o passar dos séculos, enfim, eles cansaram de venerar orcos e começaram a procurar outros deuses, né, ou outras entidades para venerar. Só que aí o Orcus não gostou nada disso, né, Tchelo? O Orcus ficou com ciúme, né, ficou puto, e falou o seguinte, ó, então vocês não vão mais ser devotos de mim, então todo mundo aí tá amaldiçoado. E a maldição de Orcus fez todos os cidadãos de Moil dormirem magicamente, e essa maldição, além de fazer eles dormirem magicamente, também removeu essa cidade desse mundo, e colocou envelopado nessa dimensão fantasma aí. Eles ficaram na completa escuridão, Tchelo, morrendo aos poucos. Lentamente cada um deles morreu. Uma coisa horrorosa, que destino sinistro, né? Porque aí esse lugar ficou então uma cripta, digamos, flutuante aí no plano astral, e o Acererac achou fantástico, achou maravilhoso, achou bucólico, achou lindo. E além disso tudo, Tchelo, o Acererac descobriu que esse, né, semiplano, ele era muito próximo do plano negativo. Ele tinha uma trilhazinha ali conectando, né, ao plano negativo. Exatamente. Lina, o que é o plano da energia negativa? O plano de energia negativa, né, é a fonte de poder necrótico, é onde nasce todo o poder necrótico do multiverso. Então isso fez com que o Acererac pensasse, tá aí. E se eu me unificar ao plano inferior, eu serei um com ele e eu vou conseguir direcionar toda a energia necrótica do multiverso para o que eu quiser. Ele vai ter controle total da energia necrótica. Lembrando que todos os mortos-vivos são regidos por energia necrótica. Exato. E a energia necrótica toda tem a mesma origem, que é o plano de energia negativa. Isso significa que ele ia conseguir, então, dominar todos os mortos-vivos do multiverso. É interessante, né? Incluindo todos os Liches, enfim, tudo mais. Vampiro, todo mundo. Gente. E assim, é interessante porque, normalmente, um Lich, ele começa a ficar megalomaníaco, ele quer virar um deus. Exato. Mas o Acererac, ele queria ir além disso, ele queria virar um plano, ele queria virar uma dimensão. Um plano de existência
faria com que ele ficasse muito mais poderoso que um deus. Nenhum deus ia conseguir destruir ele, né? Para ele conseguir fazer isso, gente, ia precisar de um esforço, né, de sacrifício de almas muito absurdo, grande. né? E ele começou então a se concentrar nesse plano, né, e ficar ali focado em como que ele ia conseguir aumentar, né, o número de almas ali, para ele conseguir finalmente fazer esse ritual e se fundir com o plano da energia negativa. Para isso, ele construiu uma máquina macabra, sinistra, capaz de condensar as almas que ele estava extraindo do multiverso todo. Lembra das franquias que ele abriu, da Tumba dos Horrores? E essas almas que estavam vindo frequentemente aí, estavam abastecendo essa máquina, e essa máquina estava, digamos, terraformando o plano da energia negativa para jogar a essência do Acererak lá dentro, para que ele fosse parte do plano todo. E o plano final dele era atingir a chamada apoteose. A apoteose, do ponto de vista do Acererak, era quando a essência dele estivesse inteiramente unificada, sedimentada ao plano da energia negativa, e ele se tornaria esse plano. O Acererak estava quase conseguindo chegar no objetivo final dele. Só que o que acontece? Para ele conseguir essa apoteose, ele precisava de 3 ou 4 almas, Cello. Só que essas almas precisavam ser poderosas. Extremamente poderosas. Não adiantava ele matar lá o NPC da cidadezinha, o taverneiro. Não adiantava. Ele precisava conseguir almas valiosas, né, para conseguir, né, completar o plano dele de ter a unificação da sua alma com o plano da energia negativa, certo? Certo. Só que como que ele fez esse processo? Ele tinha a tumba, ele era ótimo, né? Para fazer desafios, armadilhas mortais e tudo mais. E ele usou isso como uma peneira. Para atrair somente os mais poderosos, né? Tinham 3 níveis a peneira, né? O primeiro nível era a tumba. O primeiro nível já ser a Tumba dos Horrores, você imagina, né? O segundo nível era a cidade de Moil que ele foi, porque quando ele chegou lá, ele conseguiu animar todas aquelas pessoas que estavam dormindo e se tornaram mortos-vivos ali, e mais um desafio para o caminho dos aventureiros. E a terceira e última etapa ali da peneira que ele criou foi a cidadela, né, a fortaleza que ele criou ali para se proteger, que era a Fortaleza da Conclusão, também cheia de enigmas e perigos, e onde estava inclusive residindo o pai dele, o Tarnhem, que seria mais um obstáculo. Mais um valor ali. Um valor no caminho. Só que, gente, o Acererak sempre foi muito bom em criar essas coisas, né? Agora a gente não vê muita história do Acererak lutando ele mesmo no mano a mano, entendeu? E aí, ele peneirou, peneirou bem demais. Encontrar essas 3 ou 4 almas aí que faltavam, né? Para finalmente ele concluir o ritual dele da apoteose. Ele tinha confiança plena que ele ia conseguir enfrentar e vencer esses aventureiros que chegassem até esse nível, né, da peneira dele aí. Bom, e além disso, além de peneirar personagens, né, aventureiros muito poderosos, o que o Acererak não contava é que ia ter uma traição no meio do caminho ali. O Tarnhem, que é o pai dele, que é um Balor, né? Que estava ali como um protetor da última camada ali antes de chegar. Na fortaleza, né? Já estava ali na fortaleza. Ele, na última hora, ele virou casaca e quando os heróis chegaram ali, ele explicou como vencer o Acererak em combate e ainda deu a espada dele, aquela espada do Balor, né? Cheia de eletricidade, né? Com relâmpago, e deu para um dos aventureiros usar, né, contra o próprio Acererak. E assim, o Acererak acabou, né, destruído por esse grupo poderosíssimo de aventureiros, muito bem equipados, né? Que por essa ele não esperava. Gente. Que não só destruíram ele, como também encontraram a filactéria dele e arrebentaram a filactéria dele, dando um ponto final aí nesse vilão tão amado e aclamado aí. Quer dizer, isso se a história acabou assim nessa aventura, né? Pode acabar de outras formas, dependendo dos grupos que jogarem. E aí também existem várias teorias de como ele meio que criou várias tumbas, ele pode ter, sei lá, clonado, ressurgido, né, em algumas dessas né, outras versões dele espalhada pelo multiverso. Porque toda tumba que ele criava, ele deixava um simulacro. E a história dele pode muito bem continuar com um simulacro desse ganhando vontade própria e retomando os planos dele, né? Exato. Então, assim, ele pode ter morrido, né? Ou não. Aí vai do que vocês acreditam. Muito bem, pessoal, agora aqui a pausa para o cafezinho aqui do editor, né? Depois desse episódio longo, ainda tem mais informações pela frente. Chegou a hora da gente falar um pouquinho do Acererak no cenário de Forgotten Realms, esse conteúdo
que era previamente restrito aos membros dragões, está em sua íntegra aqui no podcast para completar e arredondar esse episódio. E depois vamos falar um pouquinho da ficha de personagem dele e dar os ganchos de aventura. E a aventura Tumba da Aniquilação acontece no mundo de Toril, né, em Forgotten Realms. Ou seja, o Acererak de alguma forma conseguiu, durante as viagens cósmicas dele aí pelo multiverso, encontrar o mundo de Toril e ele imediatamente foi atraído, né, por um povo que mora na península de Shult, um lugar selvagem, tropical, matas fechadas, um lugar de difícil acesso, né, que é, inclusive, frequentado por dinossauros. Até hoje vagam por lá. E esse povo que chamou a atenção do Acererak foram os Omuanos, os habitantes da cidade secreta de Omu. Esse povo tem uma longa história em Shult, que não vale a pena entrar em detalhes agora, mas saiba que no período em que o Acererak entrou em contato com eles tinham acabado de trocar a fé deles. Eles tinham acabado de abandonar os deuses antigos deles para venerar novos deuses, os 9 deuses trapaceiros. Mas esses deuses trapaceiros não eram deuses de verdade, eles eram mais espíritos da natureza, ou fadas, ou algo parecido com isso, né? Entidades ali arruaceiras que não eram capazes de prover os clérigos com magia, nem nada assim. Mas apesar de não conseguir conceder poderes, eles tinham uma certa influência sobre a sociedade. E eles instauraram uma série de provações, que eram eventos mortais que aconteciam em dias de feriados religiosos que eles determinaram, em que os clérigos mais devotos dos 9 deuses trapaceiros eram colocados numa espécie de corrida de obstáculos mortal, cheio de armadilhas terríveis, né? E apenas os que sobrevivessem a essa provação seriam coroados aí verdadeiros seguidores dos deuses trapaceiros. E as armadilhas eram muito, digamos, elaboradas e cruéis, envolvendo poços, né, com estacas no fundo deles, armadilhas com cobras venenosas que podiam picar, matar a pessoa, aquela famosa bola do Indiana Jones que sai rolando atrás da pessoa, setas que eram atiradas das paredes, vários clássicos aí que você já viu em aventuras pulp. E foi justamente essas armadilhas e essa pista de obstáculos que fez o Acererak se interessar por esse povo, porque ele mesmo, o Acererak, o Lich, é um exímio construtor de armadilhas e de masmorras. É o passatempo predileto dele, talvez. E ele viu muito potencial no povo omuano para criar uma nova tumba dos horrores para ele, dessa vez no mundo de Forgotten Realms. Então o que ele fez? Ele imediatamente matou essas 9 entidades. E aí ele escravizou o povo omuano, obrigando eles a construírem os túmulos de onde essas 9 entidades seriam enterradas. E aí ele liderou então essa construção. Quando o túmulo ficou pronto, ele usou toda a engenharia dos omuanos para construir armadilhas terríveis e mortais. Ao final, ele obrigou os pobres omuanos a passarem ali por todas as armadilhas dele para ele testar a eficácia dos seus experimentos mortais. E assim ele acabou extinguindo todo esse povo, que ficou para sempre ali enterrado em sua tumba terrível, que ganhou o nome de Tumba dos 9 Deuses. Para quem viu o nosso vídeo do Acererak, já vê relações muito próximas da história original dele com essa, até porque a Tumba da Aniquilação foi uma aventura construída para homenagear a Tumba dos Horrores, né? A aventura original que trouxe o Acererak aí para o mundo. E continuando a história do Acererak, nessa versão dele, ele é um Arquilich, né? Mais poderoso que um Lich normal até. E ele, depois de construir esse túmulo, ele resolveu voltar a viajar aí pelo multiverso, como ele sempre gosta de fazer. E nessas viagens pelo plano astral, ele esbarrou numa criatura muito peculiar. Flutuando ali no éter do cosmos, ele viu um Atropal. O que é um Atropal? É uma espécie de aborto cósmico. É um deus que não chegou a se formar e foi morto. Então ele flutua como se fosse um feto gigante, às vezes até com um cordão umbilical ainda atrelado ali na barriga dele. E esse feto cabuloso aí é, na verdade, um morto-vivo, porque foi um deus que não chegou a se desenvolver e que foi tomado por energias necróticas. É uma criatura poderosíssima
E o Acererak, né, por ser um mestre manipulador das energias necróticas, conseguiu capturar esse Atropal e levar ele de volta para o mundo de Toril. E ele aproveitou que tinha construído já aquele templo dos 9 deuses, né, ou a tumba dos 9 deuses, e levou esse Atropal até as profundezas. O Acererak começou a nutrir esse Atropal com almas e energia necrótica, com a intenção de que essa criatura ia crescer, eventualmente se tornar um deus verdadeiro, um deus da morte. E ele, Acererak, seria o criador desse deus, ou seja, ele teria controle sobre um deus da morte. Mas para isso, o Acererak ia precisar de ajuda. E ele foi atrás de uma cabala de bruxas da noite, ou megeras da noite, né? Essas bruxas sabiam confeccionar uma coisa chamada bolsa de alma, que é um itemzinho capaz de você transportar almas e sugar almas de vítimas e levar de um lado para o outro. Com esse conhecimento, né, as irmãs costuradas, como eram chamadas essas bruxas, toparam entrar nessa empreitada junto com a Acererak. E elas começaram a construir, junto com ele, um maquinário, uma máquina mágica, que no final das contas ficou conhecido como Soulmonger, que numa tradução marromeno é algo como o ceifador de almas ou coletor de almas, algo assim, tá? Com esse maquinário atrelado, né, conectado ao Atropal, o Acererak fez um ritual capaz de espalhar por todo o mundo uma maldição terrível, conhecida como a Maldição da Morte. A Maldição da Morte atinge todas aquelas pessoas que já foram ressuscitadas, isso no mundo de Toril inteira. Essas pessoas que já passaram por magias de ressurreição passaram a perder 1 ponto de vida por dia e eram incapazes de se curar. Ou seja, eles tinham pouco tempo até que a morte final tomasse eles. Além de matar lentamente as pessoas que um dia já foram ressuscitadas, a Maldição da Morte também impossibilitava novas ressurreições, fazendo a situação ficar realmente calamitosa por toda Toril. E é aí que os nossos aventureiros entram em cena na aventura, né? Eles precisam descobrir a fonte dessa maldição. E é então que eles sabem que está vindo da península de Shult, essa energia, né, macabra aí que está tomando todo o mundo. E esse é o plot principal aí da Tumba da Aniquilação. A partir daí, os nossos heróis precisam se aventurar aí pelas selvas de Shult até encontrar, né, o Templo dos 9 Deuses, ou a Tumba dos 9 Deuses, e destruir esse maquinário aí, né, o Soulmonger, né? É interessante que nessa campanha não necessariamente o Acererak está envolvido diretamente, ele deixa essas armadilhas para trás e meio que dá um sumiço. E é até capaz dos heróis concluírem a campanha sem nem enfrentar o Acererak no final. Mas caso o Acererak apareça, tem a ficha dele também ali pronta e é realmente uma criatura poderosíssima. Bom, pessoal, então agora vamos para a ficha do Acererak, né? Falando que ele é um morto-vivo. Óbvio, né? Sim. Maligno e neutro. Bem maligno, extra maligno. Extra maligno. True maligno. True maligno, full maligno. De nível desafio 23. Ah, é chefão de campanha, gente. Chefão de campanha, não tem como. E ele tem as resistências absurdas, né, que um Lich tem, mas ele vai além, tá? Ele tem resistência a qualquer arma não mágica. Não é nem resistência, não, ele é imune a qualquer arma não mágica. Então, se você tentar bater nele com algo que não é mágico, nem acontece nada, tá? E também é imune a dano de veneno, né? E dano necrótico, obviamente, ele é imune e tudo mais. E além dessas resistências, ele tem a famosa resistência lendária, né? Que permite com que ele, quando falhe, né, em qualquer salvaguarda, possa negar essa falha, transformar... Não neguei não, gente. Não errei, não falhei. Transformar a falha num sucesso. Né? Então, 3 vezes por dia ele pode simplesmente negar uma falha aí numa salvaguarda. E ele é um conjurador lendário, né? Ele tem magias até o 9º círculo, né? Até as magias de até 3º círculo para ele são cantrips, são truques. Ele pode soltar à vontade, ele nem contabiliza. Né? Gente, ele tem time stop, para, né? o tempo. Que para o tempo, aquela que apareceu no filme lá, tá? Super poderosa, né? E aquela Power Word Kill, que é uma Avada Kedavra. Avada Kedavra, que mata instantaneamente qualquer criatura com menos de 100 de vida. Né? Então ele tem essas magias poderosíssimas, né? Mas não acaba aí, Lina. Não. Ele ainda tem itens absurdamente potentes com ele. Ele tem o cajado dele, que é o cajado do esquecido. É um cajado que faz qualquer morto-vivo em volta dele obedecer a ele, que até aí tudo bem, padrão. Mas também o dano desse cajado, ele impossibilita a pessoa atingida de se curar. A pessoa fica impossível de se curar por um tempo. Tá?
É bem ruinzinho. Mas esse não é o item mais forte dele, não. Não. E ele também tem uma esfera da aniquilação, Thiago, que é uma esfera de 60 centímetros que ela simplesmente oblitera qualquer coisa que ela consiga engolfar, né? Então, entrou dentro dela, passou por ela, vai simplesmente ser destruído, né? E as coisas que ela não engolfou leva 4d10 de dano de força. Ou seja, é muito forte. Eu imagino que é tipo um sabre de luz em formato de uma bola de basquete, que ele fica controlando é maior, em... né? 60 centímetros. É maior, né? É bruto, é bruto. E ele controla essa esfera por um talismã também, né? Então que fica mais fácil pra ele. E ele tem as famosas ações lendárias, né? Entre elas, ele pode, né, entre os turnos dos jogadores, lançar um daqueles feitiços de terceiro ciclo ou inferior lá, que ele tem à vontade. Né? Ele pode controlar a esfera da aniquilação dele, né, fora do turno dele, né, colocando no caminho dos aventureiros ali, né, engolindo aí partes de corpo de pessoas e coisas lindas. E ele tem uma habilidade chamada Perturbar a Vida, que ele gasta 3 ações lendárias, faz tipo uma explosão necrótica ali em volta dele, que pega qualquer pessoa até 6 metros no entorno dele. E se a pessoa falhar na salvaguarda de Constituição, dificuldade 20, ela vai tomar 12d6 de dano necrótico. Ah, mas se ela tiver sucesso, ela ainda toma dano, toma metade disso, mas é bastante. Então quando ele gasta essas 3 ações lendárias, ele faz essa explosão nuclear de energia necrótica aí. Então... e ele tem mais coisas, tá, gente? A gente não falou todo o detalhe da ficha dele não, mas ele tem ainda mais coisas que ele pode fazer. Fora que raramente você vai pegar ele sozinho, né? As habilidades dele de conjurar mortos-vivos, tudo, ele vai estar sempre acompanhado de uma galera aí pra atazanar a vida dos jogadores. Então realmente é um desafio para nível altíssimo. Cello, chegou o momento do vídeo que a gente chama os ganchos de aventura. Muito bem, vamos para os ganchos de aventura envolvendo aí o Acererak. Bom, o meu gancho de aventura, Lina, envolve um grupo de aventureiros que encontra no seu mundo de aventura qualquer uma tumba especialmente perigosa. Lá dentro dessa tumba, porém, há várias armadilhas já ativadas, com pessoas presas ali, mortas ali. Nossa, que horror! Cadáveres, mas a tumba não é mais tão perigosa porque todas as armadilhas já foram ativadas e os corpos estão ali. Alguns podem até ser zumbis ali presos em estacas e coisas assim, ou esqueletos, mas tudo ali já foi revirado, incluindo os tesouros. No final dessa tumba, porém, tem ali uma pilha de ossos e uma única caveira flutuando ali. E ela se revela como Acererak, o Devorador. Só que ele, digamos, é só uma mensagem deixada no futuro, porque o Acererak verdadeiro foi morto já. A gente continua aquela história, né, depois que ele morreu. E essa caveira é só uma mensagem ali. Só que ela é uma mensagem que solta uma magia. A magia missão, sabe aquela magia que dá uma missão pro jogador? Essa caveira solta essa magia que obriga esse grupo de aventureiros a recriar a filactéria do nosso querido Acererak, para quem sabe um dia revivê-lo. E aí tem uma série de instruções que o grupo tem que fazer para reconstruir a filactéria e trazer o Acererak de volta. Mas essa obrigação não é só uma maldição. O Acererak promete coisas em benefício aí do grupo. E cada dia que passa que eles não tentam seguir a missão dele, algo terrível acontece. Então é uma maldição que o Acererak deixou engatilhada para pegar o seu grupo de aventureiros, forçando-os a fazer uma missão que eles não querem fazer. E agora a decisão do grupo é: vamos tentar fazer essa missão para parar de sofrer essas consequências terríveis que acontecem quando a gente não cumpre elas, ou vamos procurar uma cura, alguma forma de remover essa maldição. E aí fica aí, de acordo com o mestre, o que deve ser feito, né, para o grupo sobreviver ao final dessa grande saga. Eu tenho um complemento, Cello. Um complemento ao seu gancho de aventura. Essa maldição não só amaldiçoa a pessoinha que estava lá, mas todas as pessoas que este personagem gosta. Então, eita, aí sim. Se eles tentarem, né, de alguma forma... Que tadinha da tia Bozena, olha a tia Bozena ainda. Rodando de novo. Se livrar da maldição, a maldição passa automaticamente pro filho, pro amigo, pro amigo, para quem não importa, para quem aquela pessoa tinha relação de amor, de mais puro afeto, né? Vai para essa pessoa automaticamente, essa pessoa já ganha a missão, a instrução e tudo mais, entendeu? Então é um trajeto meio que assim, não adianta, meu filho, você vai buscar a cura, vai cair para outro, entendeu? Tem um filme assim, né? It Follows. Uma maldição. It Follows, já sabia que você ia puxar isso aí. Esse é meu gancho. Meu gancho é piorar o gancho do tio. Piorar meu gancho. E assim, de forma abrupta, como uma armadilha de Acererak, a gente termina o episódio de hoje. A gente vê vocês na semana que vem. Até lá.